Como vai vocês? Pontualidade britânica, quer dizer, um pouquinho antes. Vamos esperar os nossos convidados chegarem. Gente, estou até com um friozinho na barriga, parece que primeira vez. Oi, Sérgio, Marcos, Reserva, Delgado. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Marcelo, Marcos, gente, muito obrigado por essa oportunidade. Estou muito excited, estou muito feliz de poder estar aqui falando com vocês. Era algo que eu já queria fazer antes. Vamos conversar aqui um pouquinho antes de eu começar. Ver a galera chegando. Me disseram para eu pedir para vocês compartilharem essa live. Fazer. Ei, até meu marido tá vendo. Ai, amor. Compartilhar essa live. Dar like. Outra coisa que pediram para eu falar é que a gente está incrementando finalmente o YouTube da CarPoint. Então, gente, depois vai lá, se inscreve no YouTube da CarPoint, chama-se CarPoint Orlando, no YouTube, porque a gente está começando a colocar mais vídeos. Eu e o Maurício, a gente vai fazer vídeos tutoriais também, falando sobre leilão, falando sobre carros, falando sobre todas as coisas que a gente sabe que é importante para o pessoal que já mora aqui, para o pessoal que quer vir morar. E quanto mais vocês estiverem participando, melhor vai ser. Então, por favor, beijo, Laura e Thaís. Olá! Obrigada pelo carinho. Então, depois a gente também está com um projeto de, eventualmente, conversar com clientes nossos para compartilhar as informações, as experiências deles. Então, assim, se vocês tiverem sugestões, por favor, mande, porque talvez essa seja a primeira de muitas de lives marcadas. Eu tinha feito algumas, assim, meio sem marcar, e essa estava marcada. Eu tenho um monte de perguntas. Eu vou fazer 1 hora, tá? Porque para não ficar cansativo para vocês, para mim, eu acho que não vai dar tempo de responder tudo, mas então, o que ficar sem estar respondido. Francisco, olá, seja bem-vindo. O que tiver, aí eu faço depois. Tiago, meu fiel escudeiro, Tiago, meu parceiro, vocês que já compraram, passaram pela CarPoint, conhecem o Tiago. Para quem não conhece e ainda está por vir, vão ter o prazer de conhecer. Meu companheiro, e ele que me ajuda pra caramba nessa jornada aí internautica das redes sociais. William Oliveira. Gente, muito obrigada de novo. Não esquece de compartilhar, de dar like, fazer acontecer. Tudo que você já sabe que eu ainda não sei, porque eu sou super enrolada com essas coisas de internet, mas eu vou aprender, eu vou ficar bonitinha, tá? Então, primeiro, quero agradecer a todos vocês que mandaram. Teve pergunta no Instagram da CarPoint, teve pergunta no meu Instagram, teve pergunta no Instagram do Maurício, teve pergunta no Facebook. Gente, olha, muito legal. Deu para perceber que realmente, apesar das redes sociais, tem muita dúvida ainda. Muita gente que ainda quer aprender sobre assuntos importantes. Então, legal, fiquei feliz de poder ajudar, tive essa ideia e eu acho que é uma ideia legal. Portanto, eu vou, como eu tinha dito hoje no meu stories, como são muitas e não vai dar tempo, eu vou fazer pela ordem de chegada, tá? Então, aqueles que não tiverem suas perguntas respondidas, não fiquem tristes, que na semana que vem eu respondo mais, tá bom? Primeiramente, eu tive um amigo cliente que ele adora falar besteira. Esse foi a primeira pergunta da noite. Ele ainda não entrou aqui, mas eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo depois. Sandro Ribeiro falando sobre a careca do Maurício. A careca do Maurício é brilhosa, cheirosa e não é pro seu bico, tá, Sandro? Então, para de falar da careca do meu marido. E muito obrigada pela sua parceria. O Sandro já comprou 3 carros com a gente. Hoje ele até
tem uma empresa de pintura, já esteve pintando a nossa loja essa semana. Então, assim, essa não é uma pergunta de verdade, mas foi a primeira. Então, como eu disse que eu ia responder todas as perguntas, tá aí. Então, a careca é minha, quer dizer, é dele, mas compartilha comigo e não é pro seu bico, não, tá? Uma outra pergunta que eu achei bem interessante foi sobre mim. Então, eu tive uma pergunta, se eu não me engano, da Thaís, falando, fala de você, como foi a sua chegada aí? Olha, Thaís, vai ser muito difícil eu falar da minha jornada aqui, porque são 22 anos, mas rapidinho, eu cheguei em maio de 2001, naquele ano fatídico, que foi quando aconteceram as Torres Gêmeas, né? O ataque terrorista em Nova York. Então, eu costumo dizer que eu cheguei em um Estados Unidos e esse Estados Unidos ele se transformou depois de setembro. Eu tive o prazer de conhecer os Estados Unidos menos exigente por pouquíssimos meses. Então, realmente, depois de setembro 11, na mesma semana, virou upside down, gente. Então, assim, mas como vocês, como muitos de vocês que chegaram ou que estão por chegar, eu cheguei aqui buscando o sonho americano, eu cheguei aqui tentando conquistar aquilo que o meu país não me proporcionou. Eu tinha 27 anos, solteira, outra coisa que muita gente pergunta com relação você veio casado com o Maurício? Não, a gente se conheceu aqui 5 anos depois. E, enfim, eu tive que trabalhar de tudo que vocês possam imaginar. Eu não sabia falar inglês, eu brinco que eu falava hi e bye. Hi e bye porque era o meu inglês macarrônico que eu aprendi na marra. Eu não tive vergonha, eu fui fazendo o que eu tinha que fazer e se eu tivesse que falar inglês, eu falava da maneira que eu sabia. E não era muito legal. Olha, Sandra, você tá atrasada. Eu já respondi a sua pergunta. Depois você vai ter que ir lá olhar, tá bom? É esse aí, o Sandro, viu? Que acabou de entrar, que falou da careca do Maurício. Já respondi. Foi a primeira pergunta. Perdeu. Anyways, então, Eric, meu cliente. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Enfim, então, depois eu posso fazer um vídeo. Talvez eu faça umas lives para falar da minha jornada. Mas, enfim, realmente eu cheguei aqui do mesmo jeito que muitos de vocês, trabalhei limpando hotel, fiz também housekeeper de casas, depois quando eu estava um pouquinho mais abusada, eu comecei a fazer delivery, fazia delivery de comida, fui fazer babysitter, né, trabalhei de babysitter por um tempo, depois eu fui trabalhar no aeroporto, depois que as coisas acalmaram do September 11, eu fui trabalhar no aeroporto dirigindo, fiquei no aeroporto dirigindo por 10 meses e aí depois eu fui convidada para trabalhar para a Avis Rent a Car, que é uma empresa que existe até hoje no aeroporto e tem vários lugares do mundo. E eu fui trabalhar de Customer Service e assim, é muito engraçado essa passagem, que eu não sabia, continuava sem saber falar inglês, depois já estava aqui 1 ano e meio. Eu falava o inglês macarrônico, ria mais do que entendia, mas eu fui trabalhar e eu sempre fui a pessoa que vocês estão vendo. Eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar, enfim, e aí eu tive essa oportunidade, foi uma challenge, foi uma coisa assim que foi difícil, mas eu falei assim, gente, eu preciso parar de dirigir, eu ficava tonta. Minha irmã querida, obrigada, Mônica, minha irmã, no Brasil, diretamente do Rio de Janeiro. Enfim, então eu aprendi muito. Eu posso dizer que Avis da minha vida foi uma escola, mas enfim, a minha vida eu vou contar depois, mas é bem interessante, tá? Mas enfim, eu já tenho 22 anos morando na América, sempre em Orlando. Comecei em Ocoee, morei 2 anos em Ocoee, depois vim para Orlando mesmo, morei na Kirkman, em Metro West. Em 2003 eu me mudei para Metro West. O Metro West não é o que era hoje, era calmíssimo. A Kirkman não tinha o tráfego que tem hoje. E aí depois
em 2007 eu fui morar em Hunters Creek. Foi quando, logo depois eu engravidei da Juliana. Eu já estava namorando o Maurício. E aí eu morei em Hunters Creek 5 anos. E hoje a gente mora há 12 anos em Ocoee de novo. Então, enfim. Então, agora, atualmente, nos últimos 11 anos, na verdade, 11 anos, a gente está em Ocoee. Então, assim, gente, passei por muitas. Por isso que eu acho que eu me sinto confortável de estar aqui falando com vocês. Então, rapidinho, Thaís, mais ou menos sobre a minha vida, mas tenho muito o que dizer. Depois eu vou fazer uns vídeos engraçados. Eu acho que vocês vão gostar de assistir. Bom, uma outra pergunta que eu vi que teve uma repetição, e que foi também uma das primeiras, foi: onde morar em Orlando? Pois é. Então, assim, eu diria que morar em Orlando, ou em qualquer lugar, tá? Eu posso dizer Orlando porque eu conheço aqui, mas quando você se muda do teu país para viver em algum lugar que não é o que você está acostumado, é bem complicado, né? Porque, assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E vice-versa. Isso eu costumo falar diariamente para os meus clientes na loja. Eu acho que o maior problema do imigrante, quando ele chega, pelo menos foi para mim, é tomar decisões sérias, né? Onde morar, onde colocar seu filho na escola, que carro comprar, vai morar em casa, vai morar no apartamento, que trabalho fazer, enfim, baseado na experiência alheia, né? Então, isso para mim, e eu imagino que para muita gente, vai ser e foi a questão mais difícil. Chegando mais gente aqui, obrigada. Então, assim, eu vou dizer o que eu acho da grande Orlando, tá? Então, assim, a preferência do brasileiro quando chega é ficar mais junto da comunidade brasileira, tá? Sem dúvida alguma, a maior comunidade brasileira em Orlando, na grande Orlando, é o Metro West, tá? O Metro West, geograficamente falando, ele está bem centralizado, então é fácil acesso. E, sem dúvida alguma, é onde tem vários condomínios que tem vários brasileiros. Então, você tem pizzaria brasileira, você tem supermercado brasileiro, você acaba tendo pontos rápidos, é perto da I-4, é perto da 408, então é uma área bem fácil de se locomover e trabalhar em qualquer lugar próximo dali. O inconveniente hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, são as escolas do Metro Oeste. Desculpa aqueles que não concordam comigo, tá? Eu tô de novo, essa é a experiência que eu tenho, baseado nas pessoas com quem eu convivo e baseado no que eu ouço dos nossos clientes. Atualmente, o Middle School, que são as séries 6ª, 7ª e 8ª, os colégios que abrangem o Metro West, eles estão com problema. Eles estão com probleminha. E a gente já viu vários casos de clientes nossos que tiveram problemas com os teenagers, crianças que acabam de chegar. Porque assim, se a criança já está aqui do elementary school, já fala, já dominam a língua, já sabe como funciona a questão de como é a escola americana, talvez isso não se enquadre muito quando você vai para o middle school. Agora, se você está chegando com aquele jovem que não fala inglês, que precisa ir para uma dessas séries e começar do zero, eu sinceramente sugiro que você pense num outro bairro, se você puder. Então as pessoas falam assim, puxa, o Metro Oeste acaba sendo a melhor opção pra gente porque é mais barato. Então, gente, eu vou dizer mais uma coisa a respeito disso. O mais barato, de repente, pode lhe custar muito caro. Primeiro que, assim, a vida na nossa família tem que estar em primeiro lugar. A sanidade dos nossos filhos em primeiro lugar. E segundo, o Metro West hoje, dependendo do zip code onde você mora, dependendo da rua que você esteja, no meu caso, que vendo carros, é o zip code mais caro para fazer seguro de carros. Então, de repente, o que você vai deixar de pagar no seu aluguel, você vai acabar gastando no seu seguro de carro. Porque eu vou te dizer que, assim, o Metro West hoje, pelo menos, é entre 100 e 150 dólares a mais na mensalidade dos carros, de seguro mensal.
Então, assim, e, de novo, você precisa considerar a sanidade da sua família, né? Os seus filhos. Então, assim, tem problemas que eu considero relativamente graves com relação ao middle school. Historicamente falando, o middle school é a época a época escolar mais complexa do adolescente, né, do jovem. É onde tudo começa, é onde os hormônios estão à flor da pele, é onde as pessoas, eles saem daquele controle do pai e da mãe de criancinha e se acham aqueles... Eu tenho uma teenager, a Juju, ela tá com 14 anos, ela faz 15 anos agora esse ano, ela começou o primeiro ano do high school esse ano. Então, assim, eu posso te dizer de novo, com muita propriedade, porque a gente literalmente vê a mudança, né, da criancinha, que você toma conta, que você tem aquele controle, para quando entra na sexta série, no middle school, parece que eu sei de tudo, o que eu sei, o que eu acho é o que deve ser. Então, tomem cuidado, eu diria que, assim, considerem outros lugares. Existe uma... Para o pessoal que está no Brasil que não sabe, aqui as escolas, elas têm notas que vão de 0 a 10 e uma boa referência para você checar essas escolas chama-se Great Schools, greatschool.com. Lá você pode colocar o CEP ou o bairro e aí você consegue ver a relação de todas as escolas, elementary, que são de kindergarten até a quinta série, middle, que é sexta, sétima e oitava, e high school, que é de nona a 12, 9, 10, 11 e 12. São 4 anos de high school. E aí você tem condições de tomar as suas decisões. Uma outra coisa que eu falo também, que é muito importante, faça Google. O Google é o melhor amigo que você pode ter. Então você faça um Google e você veja o que as pessoas, o que os pais estão falando daquelas escolas. Hoje em dia a gente tem os tradutores para aqueles que não sabem falar inglês. Você pode fazer a tradução, então assim, dá para você ter uma grande ideia e talvez vocês vejam exatamente aquilo que eu tô falando, que assim, não é brincadeira de bullying. Se fosse só bullying, né, de te puxar o cabelo, de dizer, você é feia, né, coisa que a gente vê no primário, né, na minha época e no Brasil, infelizmente aqui não é só isso, tá? Então, o melhor lugar para você morar, respondendo a pergunta, é onde eu considero que a sua família esteja safe, segura, né? Então, pondere essa segurança, pondere o bem-estar, porque eu acho que se você tiver, se seus filhos estiverem num lugar seguro, se você puder sair para trabalhar e saber que seu filho vai estar tranquilo na escola, que ele vai chegar tranquilo e vai estar em casa protegido, eu acho que todo o outro conjunto vai funcionar muito bem. Então, além do Metro West, a gente tem Hunters Creek, a gente tem Winter Garden, a gente tem o Ocoee, onde eu moro, Windermere, agora Claremont, que é um lugar que é um pouco mais afastado, que está começando, está crescendo muito, então tem muita gente já morando em Claremont. Um outro lugar que as pessoas têm ido bastante, eu particularmente acho muito afastado, mas afastado também depende de quê? É Devonport. Devonport, ele tá para a área de Kissimmee, né? Uma área anexa a Kissimmee, assim, do centro, por exemplo, de Devonport até a Car Point são 50 a 55 minutos, quase uma hora. Então, assim, é longe. Então, se você tiver, dependendo, de repente, estudando ou alguma coisa assim, é importante que você esteja mais próximo possível. Então, uma referência para vocês, a mentalidade americana, tá? A mentalidade do americano é: você não pode dirigir mais que 30 minutos para o seu trabalho, para a sua escola. Isso assim, pushing, isso já é straight. Se você falar assim, 30 minutos é o máximo. Os americanos, por tradição, costume, às vezes eles se mudam por praticidade. Se for muito longe, se realmente for mais que isso,
Eles mudam de lugar, eles vendem a casa, eles alugam outro apartamento, seja lá o que for, trocam as crianças da escola por uma questão de comodidade, porque se ficar dirigindo muito não é conveniente e não faz parte da cultura americana. Isso é uma coisa que que nós brasileiros, nós estamos acostumados, porque eu que sou do Rio de Janeiro, muita gente de São Paulo está acostumada a ficar 1 hora no trânsito. Isso não faz parte da cultura americana. Então, se você for começar a viver aqui, você tem que ver isso. Então, assim, muita gente que eu vejo que vem estudar aqui, putz, eu vou estudar na Kirkman, vou estudar em Hunters Creek, e vai morar no Windermere, ou vai morar em Davenport, e aí você vai, putz, aí eu vou dirigir 40 minutos. Gente, você vai fazer isso talvez nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses. Depois você vai ver que a milhagem do seu carro aumentou pra caramba, você vai ver o quanto você está gastando de gasolina e o quanto tempo você está perdendo. Aqui, eu não sei se também é uma coisa que as pessoas que moram aqui, e eu sinto isso e eu ouço todo mundo falar, não sei porquê, mas a gente acha que o dia aqui vai mais rápido. Então, assim, a gente acorda e rapidinho já tá na hora do almoço. E aí, se você passar muito tempo no carro, realmente, você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de produzir, você vai se cansar. Então, eu digo, na hora que você estiver programando para onde mudar, para onde viver, considere um todo. Considere aonde você vai estudar, dependendo se você vai conseguir trabalhar. Eu sei que é difícil nesse primeiro momento, mas a partir da escola da criança e o tempo que você vai levar se você estudar e o que você vai fazer, quanto tempo você vai levar. Se você achar que dá mais de 30 minutos, considere uma outra opção. E veja ao redor, veja o que as pessoas têm a dizer das escolas. E uma outra coisa também, que eu sempre falo para o meu cliente que está na loja, que a gente recebe muitas vezes, as pessoas que acabam de chegar, é assim, se você tem a opção de morar nesse tal condomínio, tá? Então você foi lá nesse condomínio, você achou lindo, normalmente eles te mostram o apartamento mobiliado, que vai ser perfeito, né? Que vai ser lindo, maravilhoso. Você precisa saber qual é a localização do seu apartamento, tá? E eu sugiro que antes que você tomar a decisão final, vá nesse condomínio à noite. Vá nesse condomínio no final do dia, para você ver quem serão os seus vizinhos, né? Para você ver quem são os seus vizinhos. E uma outra coisa que eu falo é assim, olhe os carros que estão estacionados. Veja a limpeza do condomínio, né? Isso tudo vai dizer quem são as pessoas que vão estar do seu lado. Se você ver que tem pessoas do lado de fora do condomínio, da casa, pessoas que estão... Porque no Brasil é muito comum, você tem o pessoal que fica na porta, não no Rio de Janeiro, né? Mas em algumas cidades você pode ver as crianças brincando na rua, o pessoal falando do lado de fora. Aqui não é. Se você vê que tem gente do lado de fora, um ponto de interrogação. Provavelmente esse neighborhood, essa vizinhança, você não quer estar ali. Então, assim, tudo faz parte da cultura, né? E eu acho que são coisas que, de repente, você não pensa, você não sabe, mas eu posso te garantir, pelo tempo que eu tô aqui, faz diferença na hora de uma decisão final. Então, o melhor lugar para você viver é aquele que você, apesar da minha mãe reclamar bastante, quando ela vem aqui pro meu condomínio, ela fala assim, seus vizinhos, eles não saem, a gente não conhece ninguém. Mas é essa vizinhança que você quer ter, porque a hora que você precisar deles, você pode bater lá na porta deles, você pode ligar, passar uma mensagem, eles vão te atender. Mas eles estão muito mais preocupados na vida própria, cuidando do que é deles, cuidando da família deles. Então eles não têm tempo a perder de ficar no meio da rua ou fazendo qualquer coisa, tomando conta da vida alheia. Então é esse vizinho que você quer ter. Então, voltando à pergunta, o melhor lugar é aquele que você pesquisar, que faz parte do seu bolso, né, que é bom para o seu bolso, mas que seja seguro para sua família. E para quem tem criança na escola, eu sinceramente eu considero que esse é o ponto fundamental para que você saiba onde é que você vai morar. Descubra a escola primeiro, veja que escola seus filhos vão ter, veja quem são as pessoas com que ela vai se relacionar, e aí sim você define onde você vai viver.
porque eu realmente, depois que eu fui mãe, eu acho que não existe nada no mundo mais importante na minha vida que a segurança e o bem-estar da minha filha. Todo o resto vem em segundo plano. Então, essa é a minha opção, essa é a minha sugestão para você com relação à moradia, tá? Uma outra coisa que as pessoas me perguntaram é o melhor trabalho aqui. Então, gente, de novo, a minha experiência. Eu trabalhava com material de pintura artística no Brasil. Eu não sou artista, eu sou arteira, mas eu posso te dizer que eu conheço muito de material de pintura, tá? Eu digo assim, tinta, pincéis, telas, artesanato, técnicas de textura. Eu realmente me especializei nisso no Brasil. E quando eu cheguei aqui, não tem nada. Nada do que eu fiz até hoje foi relacionado com pintura. Eu realmente tive que me reinventar. Então, eu acho que, assim, é importante, se você tem uma profissão, tentar trabalhar nessa profissão, tá? Mas a minha sugestão também é abrir a sua mente para outras opções, tá? Tentar, de repente, você, eu sou vendedor, eu sou um vendedor maravilhoso, tá? Eu vejo bastante isso aqui, né? Tem muita gente que é vendedora no Brasil que chega aqui e fala assim, eu tenho uma experiência de vender, eu vendo tudo, eu vendo. Mas se você não sabe falar inglês, se você não tem conhecimento no espanhol, nesse primeiro momento você não vai poder vender. Você vai me desculpar, mas você até não precisa ser fluente, mas você vai precisar se comunicar sim, você vai precisar entender. Por exemplo, lá na CarPoint, eu diria que hoje 60% dos nossos clientes é do Brasil, mas eu tenho clientes de todas as etnias. Eu tenho clientes americanos, eu tenho clientes hispanos, latinos, de vários países, tenho muitos haitianos. Então, assim, eu estou nos Estados Unidos, a primeira língua é o inglês. Então, eu não posso ter na minha loja um funcionário que não sabe falar inglês. Então, assim, por mais que a gente acabe falando bastante português, que é o idioma que a gente domina, você, por estar no país, você precisa saber se comunicar também. Então, assim, o que eu posso te dizer é que os Estados Unidos, de modo geral, ele remunera muito bem, nesse primeiro momento, a mão de obra, tá? Então, a mão de obra, eu diria que seria a melhor opção para começar, seja ela qual for. Então, às vezes, as pessoas optam por ir para construção, as meninas acabam fazendo limpeza, como eu fiz, né? Eu falei lá no início, eu comecei a fazer também limpeza, porque eu precisava trabalhar e eu não tinha como me comunicar. Então, não adiantava eu tentar vender pintura artística ou fazer qualquer outro tipo de venda, porque eu não sabia fazer. Então, eu tinha que enfiar minha viola no saco e começar do zero. Então, eu acho que é por aí. Então, assim, o trabalho é aquele que digno, né, honesto, que você consiga fazer dentro da sua capacidade física e intelectual. Então, assim, se você for capaz de desenvolver, seja lá o que for, não tenha preconceito. Então, esse será o melhor trabalho para você nesse início. Então, esquece que você é advogado, esquece que você era contador, esquece que você era dentista. Se você veio para cá e largou tudo que você era no seu país e resolveu imigrar e começar do zero, é do zero que a gente recomeça. Então, assim, foi o que aconteceu comigo. E eu posso te dizer que dessa trajetória aí de 19 anos de empresa, de loja, lidando diariamente com a comunidade brasileira, e não só como hoje em dia a gente tem muitos venezuelanos, que é um país que está sofrendo, a gente sabe, né? Muita gente saindo de lá. A gente recebe muitos venezuelanos hoje também, e que eles estão tendo que se reinventar. E assim, eu digo que quando você tem a humildade de tomar essa decisão, gente, o sucesso é garantido. É garantido, porque você aprende,
você acaba conquistando valores que de repente você não tinha. Eu me lembro que eu valorizei, quando eu cheguei aqui, eu valorizei a Fátima, que trabalhava na minha casa. Eu não tinha, a Fátima não ia todo dia, porque eu também não tinha dinheiro para pagar a Fátima todo dia, mas ela ia 2 vezes na semana, e os dias que ela ia, ela limpava a nossa casa. Eu morava com a minha mãe e ela cozinhava pra gente. Quando eu cheguei aqui, primeiro que eu não sabia cozinhar, então assim, e eu sabia limpar, mas sabe, poxa, eu tinha alguém que fazia isso pra mim, então eu valorizei tanto a Fátima, se bem que assim, eu nunca fui uma pessoa snob, prepotente, de jeito nenhum. Eu sou super simples, eu venho de uma família muito humilde. Tudo que eu tenho hoje foi conquistado com meu suor. Comecei a trabalhar no Brasil com 13 anos. Então, assim, gente, não venho de berço de ouro, não pense que tá. Mas, assim, eu valorizei ainda mais a Fátima, porque eu falei, caraca, agora eu não tenho mais Fátima, agora eu tenho que fazer tudo isso. E é verdade. E não só eu tinha que fazer pra mim, como eu tive que fazer pros outros. Então eu tive que limpar a casa das pessoas, eu tive que limpar o hotel. Eu me deparei com situações que eu nunca imaginei que eu fosse me deparar, realmente super difíceis, tá? Limpar hotel é complicado, tem pessoas e pessoas. Eu não sei se algumas pessoas fazem de propósito, mas você se depara, muita gente deve estar entendendo o que eu tô falando, se a galera já tá aqui, já tá fazendo isso, a gente se depara com situações que você fala assim, como que um ser humano pode ser capaz de fazer isso? Então, oi Vana da Austrália, oh my gosh, que honra, minha cliente, amiga querida. Então, assim, é difícil, mas eu fiz tudo isso, eu trabalhei, porque eu precisava trabalhar e foi a minha escolha, porque se tivesse tudo maravilhoso no meu país, eu não teria vindo. Então, o melhor emprego é aquele que te paga pelo que você está fazendo. E aí você começa a subir, e até você chegar onde você pode escolher. Vai chegar um momento que você realmente vai poder escolher. Mas no início, gente, não dá. Uma outra coisa que eu vejo é que assim, as pessoas falam, eu comecei a trabalhar, nossa, eu tô trabalhando com essa pessoa aqui, limpando casa, whatever, e aí ela tá me explorando. Olha, infelizmente, acontece isso sim, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, que eu digo também isso para muitas pessoas na minha loja. Explorando baseado em quê? Baseado no que a sua vizinha falou, o que você ouviu no Facebook, o que você viu no Instagram. Eu acho que assim, se você tá em casa, você não conhece ninguém e você tá ganhando 0, se você for ganhar 10, você já tá positivo, tá? Se você for ganhar 20, se você for ganhar 30, se você acha que o que você está fazendo 10 você poderia ganhar 50, cara, se você conseguir alguém que te pague 50, ótimo. Mas, gente, se você está conseguindo alguém que te pague alguma coisa para você começar um relacionamento, para você começar um network, vá fazer. Porque é assim, porque você ficar em casa reclamando, eu não vou fazer isso porque estão me explorando, vou ficar em casa, você não vai estar ganhando nada. Então, ok, você não está sendo explorado, mas também você não vai ganhar nada. E aí, sei lá. Então, na minha concepção, eu comecei, eu fazia de tudo. E assim, as pessoas sabiam que eu estava disposta a fazer tudo. Então, porque eu estava available, porque eu estava disponível, as pessoas começavam a me chamar. E podiam me contar comigo. Então, se tinha um espaço para uma vaga, se tinha isso, tinha aquilo outro, eles me chamavam. Porque eles sabiam que podiam contar comigo, com a minha seriedade, com a minha responsabilidade, e que eu não reclamava, porque eu não tinha condições de reclamar. Depois as coisas foram mudando, mas no início, então eu diria assim, humildade, acima de qualquer coisa, vai ser o seu melhor trabalho, né? Para começar, para fazer as coisas acontecerem, tá? Bom, a outra coisa que me perguntaram bastante é com relação a custo de vida. Isso é muito difícil de dizer, porque assim, o custo de vida, eu diria, aqui, se você for se basear no salário mínimo, né, se você fosse basear no que uma pessoa que
está começando, um americano, tá? Que trabalha no McDonald's, por exemplo, né? Aquele jovem que fugiu da escola, que não tem educação na concepção, né? Que não realmente fez o high school e acabou. E aí ele realmente tem que trabalhar no Walmart, ele tem que trabalhar no McDonald's ou whatever. Normalmente essa pessoa, ela trabalhando 40 horas semanais e ganhando o mínimo de horas, ela vai estar ganhando aí na faixa de $1.800 por mês, tá? E aí tem os descontos, whatever. Então, normalmente essas pessoas que são empregos, que a gente chama de subemprego, normalmente é um casal ou são amigos que se juntam e pagam um apartamento, etc e tal. Então, assim, normalmente eu consigo te dizer o seguinte, $2.000 para cada uma pessoa, tá? Então, seria, se for o marido e a mulher, $2.000 para cada um, $4.000 é algo para você viver, ok, sem extravagância, tá? Mas aí eu diria assim, não são os mesmos o mesmo salário mínimo que tem no Brasil. Porque se você tem 2 pessoas no Brasil ganhando salário mínimo, você não vai viver ok. Você vai viver enforcado e você vai viver sempre, talvez devendo, sempre passando vontade, necessidade, porque esses 2 salários mínimos não foram necessários para te suprir. Aqui, eu diria que sem extravagância, tá? Você com 2 pessoas trabalhando, ganhando no mínimo $2.000 cada uma, você consegue superar as suas necessidades e viver dignamente, tá? Pagar suas contas, comer dignamente, comer bem. Talvez até no final de semana você pode sair, ir no restaurante, fazer alguma coisa. E eu vou te dizer, sem ter conta para pagar. Então, eu acho que essa é a vantagem. Eu me lembro, na minha época de Brasil, né? Na minha época era cheque pré-datado. Então, eu vivia com muito cheque pré-datado. Hoje em dia, eu sei que a modalidade é parcelar no cartão de crédito. Na minha época não era assim, eu tinha que dar cheque pré-datado. Então, assim, eu começava o meu mês tendo que pagar os cheques que eu já tinha gasto no mês anterior. Então, assim, eu digo para vocês que desde que eu me mudei para cá, eu não tive um mês, por menos que eu fizesse, por menos que eu ganhasse, que eu tive que eu gastei mais do que eu ganhei, tá? Vou te falar que não sou rica, não era rica, eu trabalhei duro, eu trabalhava bastante. Na minha época, o salário mínimo era $5,15, olha. E mesmo assim, então assim, você consegue você consegue gerenciar. Então, assim, o custo de vida é mais ou menos por aí, tá? Eu acho que com essa ordem de grandeza, você consegue viver. E olha, se você trabalhar, se você for daqueles que gosta de trabalhar, você consegue fazer mais que isso. Você consegue fazer mais, sim. Então, esse seria o mínimo do mínimo para você, uma família de 2 pessoas, começar. E aí você vai ver que dá para fazer mais. Se você tiver empenho, se você for trabalhar com garra e aquilo que eu te falei, não questionar as possibilidades, né? Eu acho que você consegue. Bom, uma outra coisa que me perguntaram foi o melhor carro. Vamos falar agora da CarPoint, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, o melhor carro para mim é aquele que me dá o conforto e que é seguro para minha família. Desde que eu tive a Juliana, há 14, 15 anos atrás, depois que ela nasceu, eu nunca mais quis usar com ela, é a minha preferência, carro pequeno, tá? Claro, eu tenho essa possibilidade de fazer isso, porque na CarPoint eu tenho uma variedade de carros, eu uso qualquer carro, eu não tenho um carro que eu diga que esse aqui é o meu carro, eu não tenho, eu uso os carros da CarPoint. Então, assim, a minha preferência é sempre SUV ou minivan. O Maurício não gosta de minivan, ele acha que é carro de tiozão, né? E o Maurício é todo cool, então ele gosta mais de SUV. Então, assim, eu gosto das SUVs maiores, essa é a minha preferência, mas assim, por questão de
proteção, tá? Então, assim, aqui a gente tem muita highway, aqui a velocidade é alta, por mais que você tenha, normalmente você está sempre a 80 quilômetros por hora, entendeu? As batidinhas aqui não são batidinhas de pequenas, né? Se você tiver, por exemplo, na Turnpike, que é uma via expressa, onde você tem que pagar pedágio e tudo lá, são 70 milhas por hora. E o Maurício está falando que minivan é ótima para viajar. É verdade. Todas as vezes que a gente viaja, que a gente vai para a praia, a gente usa a minivan. Mas se eu chegar para ele e falar assim, vamos comprar uma minivan? Ele fala, de jeito nenhum. Tipo, se a gente quisesse, aí ele compraria uma SUV. Se fosse para dizer assim, esse carro vai ser o nosso, né? Então, assim, com relação às marcas, gente, todo mundo sabe que o carro mais vendido no mundo é a Toyota, tá? Toyota é maravilhosa, a Toyota é maravilhosa aqui, no Brasil, no Japão, na Europa, no Haiti, os haitianos amam, na África, já exportei vários Toyotas para a África, vários países da África, Nigéria, já foram vários carros nossos para lá também. Mas, gente, de novo, eu já falei isso antes e vou repetir aqui, a Toyota, ela é cara, então ela é boa, mas ela é cara. Então, assim, se você tiver dinheiro para comprar Toyota, beleza, compre Toyota. Agora, se você... Olha, o Maurício está vindo aqui me trazer vinho. Gente, não, já está a casa acabando. Eu não vou tomar vinho aqui. Olha, tá querendo me colocar a perder aqui na minha live, viu? Anyways, aí eu vou ficar aqui até amanhã de manhã falando com vocês. Desculpa. Mas então, assim, Toyota é maravilhoso. São carros muito resistentes. A mecânica dele é fácil, né? Fácil, não é fácil para mim, mas fácil para o meu mecânico. Eles têm espaço, né? Você consegue remover, trocar peças fáceis. Mas é caro. Então eu digo assim, o melhor carro, essa é uma frase que eu falo para todos os meus clientes. O melhor carro para você é o mais novo que o seu dinheiro possa pagar, tá? Então assim, se você tiver 10 mil dólares hoje para gastar num carro, ok? Você vai comprar um carro americano, talvez 2015, 2014, dependendo da milhagem, dependendo da marca. Se você for optar por usar esses 10 mil dólares numa Toyota, você vai com certeza ter um carro talvez 5 anos mais velho. E se for do mesma milhagem, do mesmo ano, tipo 2015, com certeza a milhagem infinitamente superior. Rodrigo Lima, meu mecânico, ele tá dizendo top. Então, olha, meu mecânico tá dizendo que eu tô falando sério. Então, gente, a melhor marca é aquela que o carro mais novo que o seu dinheiro possa pagar. E não entre em pegadinha, em dizer, eu tenho um Toyota. E aí a milhagem desse seu Toyota é infinitamente superior pelo ano que ele deveria ter. A milhagem dos carros nos Estados Unidos, a média é entre 12 a 15 mil milhas por ano. Ou seja, um carro de 10 anos, ele tem que ter, no máximo, 150 mil milhas. Mas isso já está além, tá? O ideal é que ele tivesse próximo aos 120. Entre os 120 e 130, esse seria o ideal. Agora, se você pega um carro que tem 10 anos e que ele está com 180 mil milhas, se ele for Toyota, se ele for Honda, se ele for qualquer coisa, ele não é o carro que você deveria considerar, porque ele foi utilizado infinitamente mais do que ele deveria. Então, consequentemente, a possibilidade de você ter um problema com esse veículo, ela é grande. Tá? Então, assim, de novo, o melhor carro é aquele que o seu dinheiro pode pagar. E se você precisar de mais algumas informações com relação especificamente a um carro, entre em contato com a gente, que tanto eu quanto o Thiago e a nossa equipe, Maurício, a gente vai ter a maior satisfação em te responder exatamente a sua pergunta, tá? Sobre qualquer carro, qualquer informação mais direcionada que você precisa. Outra coisa é financiamento. Como financiar? Então, eu consigo financiar? Essa é a pergunta que mais tem na nossa loja. Então, assim, eu vou dizer para você da CarPoint. A CarPoint tem 19 anos, agora em dezembro, em nome de Jesus, nós faremos 20 anos, são 2 décadas trabalhando, servindo a Central Florida, vendendo carro
usado, mas com muita preocupação com o nosso cliente, muita responsabilidade. Então a gente se adequou, a gente vem se adequando baseado nas necessidades que variam. Esses 20 anos quase, a gente tem modificado as nossas modalidades. Então eu digo para você que comprar carro na CarPoint, você só precisa ter vontade, tá? Querer fazer parte da nossa família, ter o seu passaporte válido, ok? Seu passaporte precisa estar válido. E se você tiver a sua habilitação, melhor ainda. Aqui na Flórida, na verdade, a habilitação do seu país, seja ele qual for, se você está na Europa, porque tem muita gente vindo da Europa, a gente tem vários clientes chegando da Europa, Portugal. Eu tive agora, semana passada, uma cliente vindo da Itália. Então, assim, se você tiver a sua habilitação do seu país, é legal também para você dirigir, mas para comprar o carro ela não é o fator principal. O fator principal é simplesmente o passaporte. Com o seu passaporte na CarPoint of Orlando, você consegue sair de carro no mesmo dia, e no máximo 3 horas. O que infelizmente mais demora é o seguro, porque a gente faz uma cotação em várias empresas. A CarPoint of Orlando não faz seguro de carros, a gente tem parceiros que são pessoas especializadas e licenciadas nesse assunto, e tem que ser assim, tá? As pessoas, para você seguro, você precisa fazer com empresas que tenham licença, não pode ser com qualquer um. E aí sim você pode sair. Para que você tenha tudo isso, você precisa com seu passaporte válido. Então, é fácil, é rápido, garantido e seguro. Olha, gente, melhor do que isso, só você vindo para conferir, né? E quem já comprou. Então, assim, você não precisa ter histórico de crédito, você não precisa ter conta bancária, e você vai começar, assim como eu comecei, assim como muitos dos nossos clientes começaram, a gente vai segurar na sua mão e vai começar a sua jornada. Depois que o tempo for passando e que as suas coisas, a sua vida for se modificando, a gente consegue depois transferir você para uma financeira, e aí depois que eventualmente você tenha. Boa noite, Luiz. Você chegou, falou boa noite, não falei boa noite para você. Obrigada por estar aqui. Então, assim, você vai conseguir, de repente, começar a construir seu crédito oficialmente, para ter, posteriormente, quando você tiver o Social Security, você ter benefícios através disso, mas não se preocupe na sua chegada e em construção de crédito, porque eu te digo, gente, de novo, a CarPoint of Orlando, se você quiser, todo mundo que está me ouvindo aí do Brasil, que querem vir para cá e que eventualmente vão comprar carro com a gente, a melhor venda que eu posso fazer para todos vocês é à vista. Você chegou, pagou e levou, ok? Gostaria que fosse assim, para todo mundo, porque aí eu saberia que eu comprei uma minivan em julho, top, comprei com o Thiago. Aí, Thiago, tá vendo? Gente, o Thiago é top mesmo. Eu digo que o Thiago, ele é o discípulo que está superando o mestre. E a mestre sou eu, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E aí, então, assim, você precisa... o que eu tava falando? Ai, fugiu. Fugiu agora. Eu fui falar do menino e esqueci. Uau! E agora? O que eu tava falando? Thiago, help me out. Gente, fugiu. É assim, olha, eu começo a falar, e aí eu me embolo, e aí não saem as coisas. E aí eu me perco de tudo. Seguro? Eu tava falando de seguro? Pagamento à vista. Desculpa, isso mesmo. Obrigada, Lu, obrigada, tamo junto. Pagamento à vista. Então, assim, se você tiver dinheiro para pagar, gente, pague à vista. Eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz, você não vai ter conta para pagar. Mas se essa não for sua realidade, financie o menor que você puder, pelo menor tempo, porque sim, a sua conta vai ser alta, sim, os seus juros vai ser alto, não entre em pegadinha, porque você não vai não vai sentar na janela. Então, assim, hoje a gente tem variedade de formas de financiamento. Eu posso financiar para você em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos.
A gente não faz financiamento longo. Eu não concordo fazer financiamento que eu tenho visto aí no mercado 5 anos, 6 anos para o pessoal que está chegando. Gente, veja o valor final dessa sua conta. Você não vai pagar isso. Então, significa dizer que você está chegando e você já vai estar tomando uma decisão errada. Então, assim, não entre nessa pegadinha. Você precisa ou pagar à vista, mas se não puder, ok, financie o menor pelo menor tempo, que aí sim você vai construir a sua vida financeira, ela vai crescer. Se você já chega com uma dívida desse tamanho, eu vou te dizer, olha, é só dor de cabeça que você está querendo para você. Então, procure você ter um bem, o carro é necessário, né? Você precisa comprar o carro. Se você não tem dinheiro para pagar à vista, beleza, financie, mas financie de uma maneira consciente. Se não é o carro que você gostaria nesse primeiro momento, se não é a modelo, se não é o ano, se ele não está cheirando a novo como você queria, ok. Lembra lá quando eu disse para você? Seja tranquilo, comece devagar, faça as coisas com bastante humildade. O carro também é assim. O carro não é um bem para ficar com você para a vida inteira. O carro é uma necessidade aqui. O carro nos Estados Unidos, principalmente aqui em Orlando, é uma necessidade, é o seu meio de transporte. É com ele que você vai conseguir melhorar a sua vida, que você vai conseguir ir do seu trabalho, ir para a sua escola, levar seu filho. Então é com ele que você vai conseguir conquistar coisas. Não é para você chegar e descobrir e mostrar para o seu vizinho, mostrar para o seu amigo, como é no Brasil. A gente sabe, o Brasil, carro é status, aqui não é, aqui é necessidade. Então, gente, se você tiver que dar um passinho para trás e comprar um carro mais simples, faça isso. Luiz, eu já respondi essa pergunta lá na frente. Depois você vai ter que voltar e assistir ao vídeo de novo. O custo de vida eu já respondi. Então, gente, consciência. Consciência na hora de comprar o seu carro, consciência na hora de fazer o seu financiamento. E, de novo, com relação a tudo isso, não deixe de exigir a cópia do que você está assinando. Eu tenho visto assim, a CarPoint of Orlando, eu vou dizer, a gente não optou por fazer DocSign. Sabe aquela questão que assim, é super chique, é chique dos últimos, você faz assinatura eletrônica, né? Você se sente importante, né? O computador é uma coisa muito chique. Cara, isso é uma opção. É uma empresa que não tem nada a ver com a sua empresa. Eu, por exemplo, a CarPoint, eu poderia fazer um contrato com a DocSign, que é uma empresa que presta esses serviços, que mantém esses documentos numa nuvem. É chique dos últimos. Mas eu, sinceramente, eu sou old fashion, eu sou old school, não sei como é que chama isso em português, mas assim, demodé. Eu sou uma pessoa mais antiga. Eu gosto de papel, eu gosto de ver papel, eu gosto de ler o papel, eu gosto de explicar o papel para o meu cliente. Os meus funcionários, eles fazem assim, e eu acho que tem que ser assim. Desculpa a Amazônia, desculpa as plantinhas, mas assim, quando você está se falando de documento, coisas oficiais, gente, nada melhor do que você ter o hard copy, que eles chamam aqui, né? O papel em si. Então, assim, se você não dá para saber, isso é a maneira que a CarPoint tem, quando eu tenho os meus clientes, eu faço assim, eu explico passo a passo no meu papel. Mas se você ainda assim estiver lidando com alguma outra empresa, que realmente os seguros, tá? Seguro, apesar de... a gente não faz seguro, mas quando a gente faz com os nossos parceiros, todos os seguros são feitos do DocSign. Mas você recebe a cópia disso. O seguro, todos os nossos parceiros, eu sei que são pessoas de excelente idoneidade, a gente já trabalha com eles há muito tempo. Eu jamais colocaria os meus clientes atrás de qualquer enrascada ou pegadinha. Então, assim, infelizmente, o seguro, ele acaba, você assina e aí depois você recebe. Agora, gente, não faça isso com carro. Você pode até assinar eletronicamente, mas antes de você assinar, você exija a sua cópia. Você faça a empresa. Se você não comprou na CarPoint, o que já está errando, mas se ainda assim você quiser arriscar o seu pescoço, você exija o documento impresso.
E antes de você assinar, tenha certeza que o que você está assinando ali é o que foi acordado, é o que foi falado, porque uma vez que você faz assinatura eletrônica naquele bando de papel que você não faz a menor ideia do que seja, bye bye, não tem nada que você possa falar. Se você fez alguma coisa concordando em algo que você achava que era e na verdade não era, não adianta. Isso eu tenho visto diretamente, todos os dias, não todos os dias é exagero, mas assim, várias pessoas que têm passado por aceitado situações como essa, entrado em pegadinha, em enrascadas, e aí quando você vê, você assinou. Não adianta. A sua assinatura é o seu aval. Você assinou, você aceitou. Ah, eu não sabia. Então não assina. Se você não sabe, se você não tem certeza, não assina. Não concorde, porque se você assinou, significa dizer que você aceitou. Aceitando, Inês é morta. Então, não tem como você depois reclamar, tá? Então, de novo, não assine aquilo que você não sabe. Olha, gente, eu acho que é a última pergunta, hein? A última pergunta, o resto vai ficar para depois. Garantia. Todo mundo me pergunta, tem várias pessoas que me perguntaram se a Carpões Orlando dá garantia. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, ó. A maior garantia que eu posso dar para você, que foi meu cliente, que é meu cliente, meu futuro cliente, é o meu nome. É o nome da Carpões Orlando, é a minha tradição, são os nossos 19 anos, quase 20, são 2 décadas trabalhando. Essa é a maior garantia, é a minha história, é a maneira com que a gente trabalha, é a seriedade que eu e o Maurício nós temos com os nossos funcionários, com os nossos clientes e com o nosso trabalho, tá? Como a gente trabalha com carro usado, a garantia, ela dificulta um pouco mais, porque assim, a gente oferece garantia em todos os nossos carros. Primeiro, porque todos os nossos carros, antes de serem vendidos, eles são revisados pela nossa equipe de mecânica, tá? Então a gente checa fluidos, a gente checa freio, a gente checa pneus, a gente troca filtros, a gente troca tudo que tiver que trocar, eminentemente falando, o que a gente considera que seja risco, a gente troca, se for necessário. O nosso padrão, por exemplo, para pneu, são 70% de vida. Se os pneus do carro tiver com menos de 70% de vida, eu já considero que isso não é correto e pode daqui a pouquinho já correr risco para o meu cliente. Então a gente troca, tá? Então assim, esse é o nosso padrão de qualidade. Então a minha garantia para nossos carros sempre é de 30 dias e 500 milhas, motor, transmissão, ar-condicionado. Que a gente considera, eu costumo falar que é o cérebro, é o pulmão e o coração do carro. São as 3 coisas mais caras e as coisas que podem eventualmente dá um problema que foi mais sério, que aí realmente compromete o uso do carro, tá? Agora, gente, máquina, ela pode quebrar em um mês, uma semana, um dia, um ano. O meu cliente, o cliente da CarPoint, se ele tiver com o carro comprado com nós, seja lá quando for, quando ele precisar, ele vai ligar e ele vai ser atendido. E se a gente puder fazer, a gente vai fazer da melhor maneira possível, da maneira mais econômica possível. Não vai ser de graça. Eu não vou dizer aqui para vocês que, olha, compra o carro na Carpões que você vai ter garantia estendida e vai ser de graça. Absolutamente. Ninguém aqui trabalha de graça. Você não vai trabalhar de graça e eu também não trabalho de graça. Mas eu vou te dizer o seguinte, vai ser um custo honesto. Porque as garantias estendidas que tem no mercado, eu já trabalhei com elas e já tive problemas com elas. Porque quando você compra uma garantia estendida, eles dizem para você, eu vou cobrir isso, vou cobrir aquilo, vou cobrir... É uma lista desse tamanho, tá? É uma lista que você fala assim, uau, eu tô comprando um carro, eu vou pagar esse dinheiro aqui, normalmente sei lá, algumas empresas embutem no financiamento, aí você tá pagando 30, 40 dólares a mais no seu financiamento e você acha que você é o último biscoito do pacote, o carro quebrou, você vai ligar e seu carro vai ser consertado, você não vai ter que pagar nada. Vou dizer para você assim, isso não é verdade. Seguro, garantia estendida, eles ganham dinheiro para receber do seu contrato
e não fazer e não te atender quando você precisa. Eu não vou dizer que eles vão fazer isso ilegalmente, absolutamente. Mas eu tenho certeza, por experiência própria, com clientes que eu já tive e de empresas que vendem garantia estendida, que as clientes chegam para mim depois e falam, poxa, eu tinha isso, aconteceu isso, é assim. Eles vão querer saber recorde da sua troca de óleo. Você vai ter que provar para eles que você vem trocando óleo, tudo bonitinho. Então, se você não trocou o óleo numa empresa grande, não está reportada no Carfax, você não tem como provar. Ninguém vai se preocupar com isso. Mas, enfim, esse é um problema. Às vezes, vamos dizer que seja um problema de transmissão. Eu já vi uma garantia estendida de uma pessoa até bem conhecida na nossa comunidade aqui, que ele comprou um carro, uma pick-up truck. Essa pick-up truck, ela tava com uma roda, ela já comprou nessa loja, e essa roda era uma roda grande, que tinha roda de liga leve, né, aquelas coisas bem bonitas e tudo, e que não era a roda original do carro. Essa pick-up teve um problema de transmissão. Aí ele levou para garantia esse nosso cliente, falou, não tem problema, teve um problema de transmissão, levou para garantia, né? Aí a garantia foi lá inspecionar esse carro. Quando ele chegou lá, ele olhou que realmente o problema era a transmissão. Ele olhou a roda e falou assim, essa roda aqui não é a original desse carro. Aí ele falou, não, porque essa roda não é a original do carro, provavelmente o que ocasionou ter quebrado a transmissão foi essa roda. Eu não vou pagar esse claim. Aí ele falou, mas peraí, eu comprei essa roda lá da loja. Quando eu comprei o carro, ela já veio com essa roda. Desculpa aí, mas aqui o meu contrato de garantia estendida diz que porque você não tem uma roda original, eu não vou cobrir a sua claim. Então, gente, garantia estendida, a CarPoint não vende garantia estendida, tá? Porque a gente não acredita. Eu prefiro cuidar do meu cliente se eventualmente o problema acontecer. Se o problema acontecer, eu posso te dar a minha palavra, a palavra do Maurício, que ele não tá aqui, mas eu falo por ele, que a gente vai cuidar de você da maneira digna, da maneira que você merece, e de um custo menor possível, tá? Para que você continue feliz e continue sendo nosso cliente, porque o nosso cliente não é para uma vez só, é para a vida toda. Esse é o nosso lema. Então, uma vez que você faz parte da nossa família a gente não vira as costas, família é para sempre. Então, é assim que a gente trabalha. Tá bom? Então, assim, não caia na pegadinha também de a empresa que venha comprar um carro com a gente, eu te dou garantia de 2 anos. Você tá pagando por essa garantia. Então, essa mesma garantia que eu tô falando pra você, que não é tão legal, que lá na frente pode ser que não cubra aquele dor de cabeça que você tá tendo, você tá pagando por ela. Então, assim, faz uma poupança. Na melhor das hipóteses, em vez de pagar uma garantia estendida, faz uma poupança. A garantia estendida custou 2.500, 3.000, porque é mais ou menos assim, uma garantia estendida hoje para 2 anos, dependendo do carro, dependendo do que, assim, uma coisa mais básica, não é bumper to bumper, não. Vai estar numa faixa de 2.500, 2.800. Faz uma poupança, porque aí se realmente você tiver um problema, você já tem esse dinheiro aí, e aí você paga. Mas outra coisa, a melhor garantia que você pode ter é o cuidado que você tem com o seu carro. Então, assim, não deixe de trocar o óleo, use gasolina boa, né? Esteja sempre atento ao que o seu carro te diz. Se ele começou a vibrar, se ele começou a desviar, se ele começou a ouvir um barulhinho, cara, para e veja o que é. Porque, assim, se você fizer cuidar do seu carro preventivamente, a possibilidade de você ter um problema, ela vai diminuir. Vai diminuir e eu tenho certeza que vai evitar bastante dor de cabeça. Tá bom? Olha, já são 9h02, como eu disse, não deu para responder todas as perguntas. Durante a semana eu aviso para vocês se eu vou conseguir fazer uma outra live na próxima sexta. De novo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu amei. Eu adoro falar e falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito é melhor ainda. Por favor, nos sigam. Sigam a gente aqui. Para quem ainda não segue a gente, siga. Sigam a gente no YouTube. Eu imagino que assim, ele veio de novo, gente, olha só, olha o meu marido, o meu copo, tá? The best mom ever. Tchim-tchim pra vocês, saúde, não vou beber ainda não, tá? Mas é o que tá me esperando, viu? E
eu gostaria, então, que vocês seguissem a gente, nos ajude a continuar servindo a nossa comunidade e fazendo com que vocês aprendam da maneira correta, sem a pegadinha. Muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado àqueles que estiveram comigo esse tempo todo. Obrigado para aqueles que vão eventualmente me ouvir depois. E a gente vai deixar gravado. Eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser no YouTube. Eu realmente não sei. Isso aí é coisa do Thiago. Tomara que eu consiga fazer tudo que ele me mandou. Mas, de novo, é um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.